Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HSLG, não confunda com o HGLG, eu já cometi algumas vezes esta gafe e não confundirei mais porque a dislexia de vez em quando dá umas batidas fortes aqui, né? Então, é o fundo de logísticas da HSI, o fundo de logística da HSI, mais um mês acompanhando esse fundo ele vem bem, o mercado vem judiando bastante dele na cota, principalmente por causa de um motivo que vocês já sabem, quem acompanha há mais tempo sabe, se não sabe, aguarde e confie que eu já vou comentar. Bem o João Kleber, eu tenho feito bastante João Kleber nos relatórios, até para segurar a audiência. Então o vídeo agora de julho, relatório de julho de 24, guardem essa parte aqui, taxa de performance, que nós vamos falar sobre ela, mais um fundo que cobra taxa de performance e é uma vergonha, isto é uma vergonha, cobrar esse tipo de taxa em fundo imobiliário para mim não faz o menor sentido. Fundo hoje negociando a 85,88, R$ 1 a menos do que o mercado, batendo bem, cota patrimonial 104, vocês já vão saber o motivo, se vocês ainda não sabem, vão saber já já. Distribuiu 74 centavos em linha com o que ele vem distribuindo, embora este mês tenha um acréscimo aí de um ponto que eu já vou comentar agora, tirando a parte de mercado, que eu não vou ler, a parte de macro. Foi reconhecida a receita proveniente de um vencimento de um título público detido pelo fundo de taxa pré-fixado. O evento gerou uma receita financeira superior ao habitual, totalizando R$ 7.200.000, o que dá 57 centavos por cota. Ou seja, o fundo deu uma bombada na sua reserva. E até é importante isso por causa da questão da loja Renner, porque o aluguel, de fato, a receita imobiliária caiu. Por outro lado, mas aqui pontos positivos, concluímos a negociação de renovação por mais 3 anos com ganho real do contrato de locação de 3 módulos do Log Castelo Branco, um aumento nominal do aluguel de 20% em relação ao valor anteriormente pago, o que é muito bom, mostrando que foi inclusive acima da inflação. Além disso, foi refletido a partir do resultado do caixa desse mês o resultado do IPCA do período do contrato de São José dos Pinhais, com valor médio por metro quadrado passando a R$ 13. Então, aqui mais outro ponto positivo. Aqui, na verdade, não é ponto positivo, é reajuste inflacionário normal, mas é receita para o fundo, que isso é receita na veia. Aí aqui sobre a área da Renner, destacamos que o processo de comercialização está em fase de andamento, com negociações avançando em preços alinhados aos praticados no mercado. Mas aqui é importante falar que eles já estão falando isso há 2 meses. E eu até cheguei a comentar isso, que seria um teste para o portfólio do fundo, que ainda o teste está em vigor, né? Então a gente está vendo, por um lado, por exemplo, vocês viram que a NRI que alugou, a gente nem soube que saiu, já alugou. Então, foi inclusive na Shukri Zaidan, né, que, embora não tenha nada a ver um fundo com o outro, são objetivos imóveis completamente diferentes, mas aí a gente vê também a velocidade que a gestora tem, porque a concorrência lá na Shukri Zaidan é grande e o fundo e o KNRI alugou rapidamente aqui, o fundo está penando para alugar esse imóvel, embora eles coloquem aqui que esse evento não altera a distribuição, obviamente porque o fundo tem uma reserva muito robusta. Aqui tivemos um aumento de 10 centavos, eu não sei se é 10 centavos porque não tem a segunda casa decimal aqui, mas o valor médio de locação do HSLG era R$ 23,7 o metro quadrado, subiu para 23,8, não sabemos o quanto que, se foi 10 centavos ou menos de 10 centavos por causa da segunda casa que falta, mas é importante porque está competitivo, até se a gente for comparar com outros fundos, ele está bem bacana esse ponto. O fundo, pessoal, aqui que para mim acho que é o ponto de importância, que não deveria ser, mas está sendo, que é mais um dos fundos que está se adequando à CVM 175. Pessoal, o que é importante da gente falar aqui é porque tem a questão que tem a Assembleia, todos os fundos têm que, para mudar regulamento, precisam passar por Assembleia. Aqui falando sobre, aqui alguns pontos que eu queria mostrar para vocês. Criação de uma classe única e alteração da responsabilização do cotistas perante a classe como responsabilidade limitada, o que para mim é muito bom, porque em função inclusive até desse ponto aqui, que é a inclusão da possibilidade da constituição de ônus reais sobre os imóveis integrantes do patrimônio de classe de cotas para garantir obrigações assumidas pela classe. O que é isso, pessoal? Que até então, até a saída dessa resolução, a lei de fundos imobiliários previa que o fundo não poderia usar os seus próprios imóveis
para fazer a alavancagem e agora pode. E aí, pessoal, não adianta chorar. Eu vi um monte de gente falando, eu vou negar, eu vou votar contra, porque o fundo vai fazer a alavancagem. Pessoal, tem que ter um pouco de paciência e não adianta reclamar, isso vai acontecer em todos os fundos, eles estão apenas se adequando a 175. Tá, isso é. E eu, pessoal, eu tenho um vídeo que eu fiz aqui no canal. Eu vou até deixar o link aqui na descrição desse vídeo, onde eu falo dessa mudança. E é importante, pessoal, que vocês entendam que isso dá muito mais liberdade para a gestão do fundo trabalhar bem. Quando a gestão é boa, isso vai trazer muito benefício para o fundo, porque ele vai conseguir se alavancar, pode ter taxas menores, porque ele pode usar o seu próprio patrimônio para poder se alavancar. E aí entra o outro ponto, que é a responsabilidade limitada. O que é responsabilidade limitada? Quando é ilimitada, a sua responsabilidade como cotista, ela ultrapassa a quantidade de cotas que você tem. Já na limitada, ela se restringe apenas à quantidade de cotas que você tem. Isso é muito bom. É uma segurança para o cotista, principalmente para o pequeno investidor. Agora, essa mudança aqui, pessoal, não adianta querer chorar. Todos os fundos são obrigados e vão ter que fazer essa adequação no regulamento até 2025. Agora eu só não lembro qual é o mês que é. Se alguém lembrar do mês, souber do mês, deixa aqui nos comentários. Mas todos vão ter que fazer essa alteração, então alguns fundos já se anteciparam, se eu não me engano, o HGBS foi um dos primeiros que fez isso, e os outros fundos vão vindo na sequência. Tem alguns que estão melhorando o regulamento, e próprio BRCR, sobre a questão de recompra de cotas, e outros só simplesmente se adequando à CVM 175, que é muito bom. Então, se você é cotista, tem que votar nessa assembleia para alteração do regulamento até dia 19 de agosto de 24, ou seja, até semana que vem. Distribuição de 74 centavos mantida. Aqui a gente vê o resultado do fundo. Vejam que a nossa querida taxa de performance sendo cobrada é um sacripanto. Se a gente tirasse a receita financeira e colocasse a taxa de performance, o fundo teria gerado uns 60 centavos, né? Aqui uns 65 centavos, mas gerou 1,16, principalmente por causa dessa receita financeira, e acaba que, coincidentemente, ela mascara a pancada da taxa de performance de quase 1 milhão, quase 10% da receita imobiliária. Para mim, não, eu volto a falar para vocês, não faz o menor sentido. Tem algumas pessoas que chamam a taxa de performance como uma taxa de gestão embutida, e que não deixa de ser. Ainda nesse caso, ainda até tem um benchmark até um pouco mais agressivo. Agora outros que CDI, 100% de CDI, passar 20%, paga 20% ou 30% acima do 100% de CDI é um absurdo. Mas assim, não tem muito o que fazer, simplesmente, se você não quiser, não invista em fundo que tem taxa de performance. Então é um ponto, para mim não faz o menor sentido, mas estamos aqui para bater nessa tecla. O fundo tranquilamente vai manter esse guidance até o final do semestre, tranquilamente, 99 centavos, porque ele gera em média 65 a 70 centavos e paga 74, então ele tem aí. Ele teria que pagar mais por mês, tirando uma reserva uns 5 a 10 centavos. Então ele está tranquilo para pagar até o final do mês. E aí, se vocês verem, aqui está impactando um pouco, porque o fundo recebia em torno de 10 milhões e 900, 10 milhões e 800, com a saída da Renner caiu para 10 milhões. Então o fundo precisa resolver essa questão da saída das lojas Renner. Então o guidance mantido tranquilamente. Que é um aumento do número de cotistas, é um aumento bem interessante, 1,5 milhão de cotistas. Aqui é o grande gargalo do fundo hoje, e o porquê que o mercado precifica esse risco no fundo é a exposição a Casas Bahia de 40% da receita. Nós vimos que a Casas Bahia ela entrou em recuperação extrajudicial, em tese parece melhorar, mas é uma concentração muito grande, e o mercado pune. É basicamente essa grande questão do HSLG. O fundo não anda por causa disso. Não tem como. E aqui, pessoal, eu não vejo um cenário de melhora para esse fundo, de crescimento para esse fundo, se o mercado não melhorar muito, para poder jogar a cota dele lá para cima e esse fundo poder emitir e aumentar o portfólio e reduzir a exposição de Casas Bahia. Não vejo alternativa para esse fundo crescer,
que não seja uma melhora brusca do mercado e o que eu não vejo no curto prazo. Então é um fundo que vai ficar nessa aí, navegando nessa fase aí, nesse até pelo menos a final do ano, e aí quem sabe ano que vem a gente tem alguma melhora, né? A não ser que eles façam que nem o Hassaf e venham com uma emissão abaixo do valor patrimonial, o que seria uma pompa de cal na questão da HSI. Né? Então eu acredito que isso não deva acontecer, seria muito atrevimento. Bom, parte de cronograma de alavancagem, tranquilo, né? Porque ele tem muito caixa para pagar a alavancagem, então ele está bem tranquilo contra isso. A vacância, aqui, como eu falei para vocês, a questão da renda, que o fundo precisa resolver essa questão. Beleza, pessoal? Então é isso. Mais um mês aí acompanhando o nosso querido HSLG. E vamos ver, né? Porque precisamos colocar inquilino para dentro desse imóvel que saiu da Renner, né? Precisamos resolver esse problema, beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.